Estamos dando a partida no Roadcast. Escute o mundo sobre rodas. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Roadcast, episódio 21, segundo dessa nova temporada. Vamos começar aqui apresentando os presentes. Eu sou Daniel Jacques e aqui do meu lado, meu amigo, jornalista, produtor, editor, Militão Ricardo. Alô a todos. Tudo bem? Tudo tranquilo. O que nós temos essa semana aí? Qual é o cardápio aí do nosso podcast? Cardápio bem variado hoje. Falando nisso, hoje mesmo a Honda do Brasil inaugurou a nova fábrica em Itirapina. A fábrica, que na verdade está pronta há 3 anos, né? Mas a gente vai falar disso mais adiante. Além da Honda, a Fidelity Veículos Seminovos Premium. Aqui de Porto Alegre a gente fez uma matéria bem legal e vamos apresentar hoje. Depois do intervalo, vamos falar de caminhões, brasileiro na Moto3 e Fórmula Indy. Maravilha, temos bastante assunto aí para rodar. É isso aí. Lembrando que este é o podcast do Altos Giros, que é o site mais especializado aqui do sul do Brasil na área automotiva, carros, caminhões, automobilismo. Quer saber o que está acontecendo? autosgiros.com.br. É isso aí. Inclusive eu vou lá daqui a pouco, porque tem coisa nova no site. O site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. autosgiros.com.br. Bom, vamos começar então falando da nova fábrica da Honda. A fábrica em Itirapina fica num terreno de 5,8 milhões de quilômetros quadrados. Para quem não sabe, Itirapina fica a 200 quilômetros de São Paulo e a 100 quilômetros de Sumaré, onde hoje são produzidos quase todos os veículos da Honda e fica a sede, né, a parte de funilaria, montagem, pesquisa, desenvolvimento, motor. Né? Eu disse quase todos porque desde fevereiro o Fit já é produzido na nova fábrica de Itirapina. A fábrica na verdade ficou pronta faz mais ou menos 3 anos, mas por causa da baixa do mercado, a Honda deixou a fábrica lá e continuou produzindo em Sumaré. Agora, com essa crescente, né, com essa melhora, eles começaram a transferência que toda a linha da Honda deve se mudar para Itirapina até 2021, ficando a sede em Sumaré só com a parte das peças, né, dos fornecedores e da própria fabricação da montadora, e a sede administrativa de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Isso é o que a gente pode chamar de visão de longo prazo. O cara constrói uma fábrica, diz, bom, deu crise, segura a fábrica lá fechadinha, só uma fábrica de automóveis, né, um terreno pequeno, uma coisa modesta, né? 3 anos ali fechadinho, né, mantendo a manutenção, água, luz, né, funcionário, aguenta, porque isso vai mudar. E agora, pé no acelerador, cara, impressionante. É a visão japonesa, é a visão gerencial, né, de uma empresa que tá enxergando a longo prazo. Né? Exatamente, né? E foi um investimento pequeno, né? R$1 bilhão só. Troquinho. Né? Um troquinho, coisa pouca. Mas isso representa também, de novo, né, uma visão de investimento. Você está botando 1 bilhão aqui, um investimento, é porque querem ficar aqui, querem... Né? Com certeza, querem ser fortes nesse mercado. Acreditam que o Brasil tem suas crises, mas no médio e longo prazo é um grande mercado. Com certeza. Né? Sem contar que a Honda South America tem a sede em São Paulo. Então eles também pensam... É a posição central em termos de América do Sul. Exatamente. Né? E também foi anunciado esta manhã que o parque eólico da Honda, Honda Energy, aqui em Xangri-Lá, vai ganhar mais uma torre de energia eólica, geração de energia eólica. Para quem não sabe, o parque eólico da Honda, que é Honda Energy, foi fundado, eu não vou saber direito, mas há uns 3 ou 4 anos, na ideia de compensação de energia. Né? O que acontece? O parque gera energia, joga na rede, e via ANEEL, essa energia é compensada em Sumaré.
Eles recebem o crédito, né? Eles produzem aqui, tem um crédito de tanto e esse crédito é utilizado pela fábrica lá no interior de São Paulo. Exatamente. Porque a região produtora é aqui, que a gente tem um regime, nosso litoral tem um regime de vento melhor. Se eles fossem colocar aquilo do lado da fábrica, por exemplo, para usar lá, quer dizer, lá não tem vento. Aqui rende mais. Exatamente. Como eu disse, o FIT já está sendo produzido lá. Existe um cronograma de até, como eu falei, até 2021 todos serem produzidos, e acredito que essa transferência vai acontecer em alguns casos com mudança de geração, por exemplo, né? Quando há essa mudança maior nos modelos, aí já começa a produção no novo local. A gente vai acompanhar isso ao longo dos próximos anos. Agora a gente vai trazer a matéria sobre a loja de seminovos Premium de Porto Alegre, a Fidelity. Qual é a característica da Fidelity? Uma loja de seminovos premium. Só marca top. Marca top. E eles têm uma série de políticas de pós-venda no sentido de tratar o cliente como um parceiro. Um atendimento premium, né? São carros de um ticket mais caro do que uma loja de seminovos de carros de passeio comuns. Uhum. Então, mas eles também apostam muito nessa diferenciação no tratamento ao cliente. A gente vai ouvir mais sobre isso agora na entrevista. É um empresário que pensa também a longo prazo no sentido de desenvolver relacionamentos com essa clientela, né, de manter o cliente sempre trazendo ele de volta para a loja. Claro, porque mesmo sendo seminovos, ele acaba trabalhando num segmento que é exigente. E além dos outros operadores de seminovos premium, de uma certa forma ele continua sendo concorrente das próprias montadoras. Com certeza. Né, das próprias concessionárias oficiais. Uhum. Então ele aposta nesse atendimento diferenciado para se diferenciar, com perdão da redundância, no mercado porto-alegrense e gaúcho. Vamos ouvir. O assunto agora é seminovos premium. E para isso, eu fui conversar com a Fernanda Rocha, diretora de marketing e gerente de vendas da Fidelity Veículos, loja especializada que se localiza na Avenida Sertório, em Porto Alegre. O nosso foco são veículos premium, né? Então, carros com cara de zero. Esse é o principal ponto, assim. A gente busca carros no Brasil inteiro, mas a gente preza muito a qualidade. A gente até brinca assim com uma analogia. É mais fácil pescar num laguinho pequeno para pegar um peixe ótimo ou tu ter um lago grandão, né? Então a gente busca no Brasil inteiro, a gente é credenciado em quase todas as concessionárias pelo Brasil. Então o nosso foco é carro com a cor ideal, branco disparado, preto em segundo e o cinza. Fora dessas cores, acaba que a venda tem uma procura bem menor, né? Então, assim, os modelos ideais também, então aqueles modelos com teto solar, que são os mais procurados, né? E a quilometragem baixa, então carros selecionados que tem toda uma configuração perfeita. Então a gente até costuma dizer que aqui não é onde vai procurar o preço melhor, porque esses carros, eles acabam tendo preço agregado, né? Então são vários itens. O teto solar vai aumentando o valor, a quilometragem baixa, estado de conservação impecável, isso tudo acaba que agrega um pouco o valor, mas tu tem o veículo mais desejado, né? Então a gente brinca que são objetos de desejo que a gente vende, né? Sim, é uma proposta de concessionária de carro, né? E como é que funciona? Vocês fazem essa busca? Vocês têm contatos? O cliente pede um carro? Como é que funciona? Como a gente já está há algum tempo no mercado, isso é uma conquista, abrir canais de compra. Porque o grande segredo nesse mercado está na compra. Porque quando tu tem o produto bom, ele acaba vendendo. Então, o difícil é vender o produto ruim, ou produto que não é procurado. Então, o grande segredo hoje é a compra. Então, nossa luta diária é abrir novas frentes o tempo inteiro, buscar novos parceiros e para conseguir pescar cada vez mais os melhores peixes, né? O cliente vem aqui, eu quero um Audi, e aí vocês procuram? A gente também faz, isso se chama intermediação. É onde o cliente vem aqui, senta com a gente entende todo o que seria o desejo dele, o que ele busca. E nisso a gente vê dentro do cenário possível o que a gente pode apresentar para ele de opções. Ele gostando de uma dessas opções, a gente passa para a parte de validação. Então a gente valida todo esse carro, a gente vê toda a documentação, porque se vai trazer um carro de algum outro estado, tem que cuidar
os critérios de cada Detran. Então, tem que saber a documentação, se vai ter algum problema nessa vinda, enfim, tem que fazer todas as validações do carro e da papelada. Então, a gente faz todo esse intermédio, traz o carro para ele, aceito dele na troca, enfim, a gente faz um bem bolado e que fique bom para os dois. E vocês trabalham com toda a linha Premium, as marcas Premium, Audi, BMW, Porsche? Sim, a gente trabalha com todas as marcas, inclusive algumas até do segmento nacional, mas são carros assim que são mais desejados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma HR-V da Honda, que é um carro produzido aqui, mas que tem uma boa aceitação no mercado. Então, é um carro que a gente busca para conseguir oferecer para suprir essa demanda do mercado, né? Aí seria o top, né? A gente busca o que tem a maior procura dentro às vezes não é o top, porque às vezes o top, não falando da HR-V, mas às vezes num determinado modelo o top é um 6 cilindros, que gasta muito, e então a gente procura aquela versão mais comercial de cada carro. E o perfil do consumidor aqui na Fidelity? Hoje, a gente está passando por um momento que eu diria assim, um tanto delicado na parte de venda de carros, tanto de zero quanto de seminovos, usados. Como está um momento de retração, o que o consumidor busca? Ele busca o produto ideal, ele tem muito mais tempo para essa busca, ele não está mais impulsivo. Então, ele não faz aquela compra imediata, ele pensa muito mais. É isso que eu estou observando desse momento agora. Então, quando o cliente pensando mais, a gente tem que cada vez mais entregar o produto mais perfeito, sabe? Porque aí elimina muito essas dúvidas que ele tem. Então, esse momento eu enxergo assim como delicado, porque os clientes, a gente precisa entregar muito mais para ele conseguir fechar o negócio, sabe? Ele tem que se sentir extremamente seguro. E a gente vê assim que o mercado de zero também tá com muito bônus, muito desconto, muita coisa, porque também o mercado está um pouco mais retraído, mas é um momento que a gente passa agora. Eu acredito que em breve notícias mais otimistas virão e volta ao normal. Como é que funciona o pós-venda? O nosso pós-venda, ele tem a garantia normal, que é aquela de 3 meses, de motor e caixa, enfim, só que como a gente seleciona muitos carros para entrarem aqui, o nosso espaço é, de certa forma, reduzido. Os carros passam por um crivo muito grande e dificilmente tem algum retorno. Quando eles têm, a gente tenta contornar da melhor forma possível. Se já passou dos 3 meses, pelo menos a gente consegue oferecer para ele um serviço muito mais em conta do que se ele fosse sozinho no mercado buscar solução. Então, a gente procura, assim, acredito que como somos loja, a gente tem muitas facilidades nesse mercado. Então, a gente consegue serviços muito mais em conta, então a gente consegue entregar para o nosso cliente todo esse benefício que a gente conseguiu com o know-how, né? E um ponto que eu acho bem interessante ressaltar, que tirando aquelas taxas zero, alguma coisa, se a gente está falando de financiamento real, a gente tem as mesmas taxas de carro zero. Trabalhamos com as principais e a gente consegue entregar a taxa de juros de carro zero. Isso é bem legal. Fechando o primeiro bloco do Roadcast dessa semana, na segunda-feira, dia 1º de abril, e não é mentira, piada ótima, nova, vai rolar em Porto Alegre o Kia Motors Roadshow, com a presença do presidente da Kia Motors no Brasil, José Luiz Gandini, e Jefferson Pustenal, é claro, diretor do grupo Sun Motors, representante da Kia, aqui em Porto Alegre, em Gramado. Na oportunidade, convidados e imprensa, e aí eu me incluo, vão poder experimentar alguns dos modelos da marca, como a Carnival, o Cerato, o Soul e a Sportage. Mas o grande xodó, o grande querido foco da coisa vai ser o Stinger, que é o esportivo que foi lançado no ano passado, né, e esportivo mesmo, esportivo puro, que não é até então muito bem a cara da Kia. Então é uma coisa que ele é muito bonito, já tivemos matéria sobre ele em outros giros, e segunda-feira vamos ter a oportunidade de segurar o volante sentadinho ali, né? E claro que na semana que vem a gente traz tudo, inclusive vamos tentar conversar com os dois. Os nossos ouvintes querem saber dessa história toda. Executivo, vamos fazer terceiro programa vai ser só uma matéria sobre cada carro, né? Muito bom, né? Porque a Kia normalmente ela tinha esse perfil, né, de um carro mais urbano e tal, premium, não entrando muito nesses nichos, assim, carro esportivo e tal. Mas
característica dos coreanos, né? Eles vão entrando devagarinho, se firmando e depois vão começando a ocupar outras partes do mercado, né? Vamos falar mais disso na próxima semana. Muito bom. Você está ouvindo o Rodcast. Vamos pro intervalo que depois tem mais. O site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. autosgiros.com.br. Muito bem, você está ouvindo o Rodcast, o podcast do Altos Giros. Eu sou Daniel Jacques e aqui do meu lado, Militão Ricardo. Vamos em frente. Vamos nessa. É hora de ligar o motor para o próximo assunto. Chegou a hora de falar dos pesados, dos caminhões, e para isso nós vamos para o sul. Bom, para o sul para quem mora de São Paulo, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul o Paraguai fica no norte. E quem vai nos contar as novidades é o Leonardo Andrade, editor da agência Transporta Brasil. E aí, Léo, como foi lá? Grande Jaque, saudações transportadoras, um abraço aí para toda a galera que está ouvindo aí o Roadcast. Olha, foi uma viagem bem legal, a convite da IVECO, né? Eu fui para a cidade de Assunção, no Paraguai, e lá o grupo Rodomac, que é de propriedade de um empresário brasileiro, está montando lá uma grande concessionária, acabou de montar, né? Uma grande concessionária de caminhões, ônibus, motores e máquinas agrícolas na região de Assunção, na cidade de Capiatá, que é uma das cidades aí do entorno da capital paraguaia. E bastante interessante a iniciativa deles. Eles não revelaram exatamente o montante do investimento, né? Mas dá para a gente perceber que é um investimento pesado, até porque, Jacques, o local lá tem mais de 20 metros quadrados, né, de área útil, de pátio e concessionária. Eles têm lá 17 mil metros quadrados e tem diversos boxes para poder aí fazer manutenção de todos os níveis nos caminhões e ônibus da IVECO. Essa unidade da Rodomac Capiatá é a quarta unidade da rede, né? Ele já tem uma unidade na cidade do leste, uma mais ao sul, perto da fronteira com a Argentina, e outra também ali na região mais rural do país. E essa quarta unidade aí, essa capital paraguaia, é uma estratégia da IVECO, né, do grupo Rodomac, da CNH Industrial, eles querem realmente, se falaram com todos os jeitos, eles querem dominar o mercado paraguaio de caminhões e ônibus. Para você ter uma ideia aí, pessoal do Altos Giros e do Roadcast que gosta de número, né, gosta de informação, o mercado paraguaio, ele é um mercado bem modesto, né? Anualmente, vendem-se apenas 500 unidades de caminhões e ônibus novos, mais ou menos aí 450 caminhões e 50 ônibus. Isso acontece, Jacques, porque o mercado paraguaio é um mercado aberto, né? Não tem regulação. E lá é permitida a importação de veículos de segunda e até terceira mão de diversos países do mundo. E um deles, obviamente, é a China, né? Então, existe aí uma inundação de veículos chineses e orientais, diversas marcas que a gente nem conhece, caminhões de diversas marcas que inundam esse mercado, vindo e já usados, né, lá do país de origem deles. E são caminhões que têm uma fragilidade, não aguentam tranco, porque Paraguai, rapaz, deixa eu falar para você, transportar no Paraguai não é para amadores. As condições lá são muito equivalentes ao que a gente tem no Brasil aí, de uso severo do caminhão, com rodovias complicadas, muito buraco, o clima é bastante quente, né? O tempo é quente, isso exige muito da máquina. Então, o mercado paraguaio está descobrindo que ele precisa de caminhões com mais qualidade, com mais durabilidade, e é por isso que a IVECO está aproveitando essa oportunidade, se posicionando lá como uma marca premium. Eles já foram líderes de mercado de caminhões novos em 2017 e 2018, e nesse ano eles pretendem aí ter um crescimento de 30% e querem abocanhar aí
todos esses proprietários aí de agronegócio, né, grandes fazendas, produtores e transportadoras do Paraguai, trazer esse pessoal para comprar caminhão e ônibus da Iveco. Tu me disse que eles também trabalham com motores. Motores seria da... Isso, eles também trabalham com a linha de motores da FPT, tanto na manutenção quanto nas vendas de motores novos, e também os motores estacionários e geradores são muito utilizados aí na zona rural, né, para o pessoal poder ter energia elétrica. E uma coisa muito interessante que a gente percebi lá na concessionária é que o fato de ela ter essas dimensões tão grandes é porque lá no Paraguai, quem compra caminhão não aceita ficar esperando, eles querem aí uma pronta entrega, né? Então, a revendedora, a concessionária lá que vende caminhão, ela é obrigada a ter estoque. Só para você ter uma ideia, a Rodomac lá em Capiatá, recém-inaugurada, ela tem aí um estoque de mais ou menos 60 caminhões e ônibus para poder aí oferecer para os compradores. E tendo estoque, isso diminui um pouco as opções do cliente, não? Sim, diminui, mas como a linha da Iveco traz aí várias opções, eles são full liners, né? Isso ajuda bastante eles a terem uma negociação. E um dado interessante é que 90% dos produtos que são vendidos lá na Rodomac são provenientes da fábrica da Iveco em Sete Lagoas, Minas Gerais, do Brasil. Os outros 10% saem da fábrica argentina. Outro fato interessante é porque foi também o lançamento do novo caminhão High Road da Iveco, né, que é o cavalinho de entrada deles, que traz aí várias características do Highway. E eles levaram 2 unidades para o Paraguai em cima da prancha, no caminhão, né? E antes do caminhão descer da prancha, os 2 já estavam vendidos, viu, Jacques? Oh, maravilha! Então a Iveco aposta em oferecer custo-benefício na longevidade dos caminhões para ganhar mercado no lugar desses orientais que entram na importação livre. Exatamente. E um outro ponto importante, né, desse negócio é o pós-venda, né? No caso da Iveco, ela tem uma rede muito bem estruturada no Brasil, diversas concessionárias, e eles estão usando esse padrão aí para criar um time paraguaio da Iveco que atenda aos caminhões, a manutenção e o pós-venda, é uma coisa que no Paraguai acaba não sendo uma verdade, né? Quem tem um caminhão lá usa até gastar, até destruir, e aí, em dado momento, depois de 3, 4, 5 anos de uso, o caminhão já não serve para mais nada, né? E lá em Assunção, eles falaram alguma coisa sobre o mercado brasileiro? Olha, eles seguem muito o mercado brasileiro como um exemplo, eles sabem que aqui é um mercado muito mais desenvolvido, a gente tem a nossa própria indústria, as marcas que vieram para o Brasil se consolidaram aqui, mas o transportador paraguaio, quem é o produtor também que precisa do caminhão para movimentar as suas riquezas, ele se espelha muito no sistema logístico do Brasil. E outra coisa que é interessante, histórica, e você mesmo, outro dia que você que manja muito da história do Brasil, me contou, essa questão da dependência, né, do Paraguai em relação ao Brasil, economicamente, é muito gritante, né, muito latente. E aí acaba tendo essa influência muito forte. Muito bem, muito interessante até essa comparação do mercado, né? 500 veículos. O mercado brasileiro está caminhando para 100 mil, né? Pois é, então é um mercado realmente muito pequeno. Na verdade, ele deve ser maior, mas em caminhões, em veículos novos, ele ainda é muito pequeno por causa das facilidades de importação, né? Exatamente. Essa política aberta, o governo cria essa distorção no mercado de caminhões. Maravilha, Léo. Muito boa a tua participação essa semana, como foi a semana passada também com a Scania. E já tem alguma ideia do que nós vamos trazer na semana que vem? Olha, cara, para a semana que vem a gente andou tendo contato aí com bastante informações sobre transporte em outros países. Eu estou preparando um material aí com algumas curiosidades sobre como é o transporte de cargas na China, que é o país aí mais poderoso economicamente hoje do mundo, né? Que está ditando as regras por aí. E eles têm lá números interessantíssimos, situações interessantíssimas, que a gente vai trazer em primeira mão aí para os leitores e ouvintes da Agência Transporta Brasil e para o pessoal do Altos Giros e aqui do Roadcast. Maravilha, Léo. Muito obrigado mais uma vez. Sempre um prazer conversar contigo e nos falamos na próxima semana.
Muito obrigado a vocês aí, um abraço a todos e até a próxima. Maravilha! Então, na próxima semana, mercado chinês de caminhões. Será que é grande? Vamos descobrir. Agora, vamos para mais um intervalo e a gente volta em seguida com o esporte a motor. O site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. autosgiros.com.br. E vamos começar o último e derradeiro bloco do Roadcast, o podcast do Altos Giros. Agora falar de MotoGP e Fórmula Indy. Chegou a hora de falar de emoção em duas rodas no Roadcast, o podcast do Altos Giros. E para isso eu chamo meu amigo Renato Gava. Fala, Gava! E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, o que nós temos nessa semana no mundo das duas rodas? Olha, Daniel, uma notícia muito legal para quem curte MotoGP. Simplesmente a prova mais eletrizante do esporte a motor, somando tudo quanto é coisa que você possa imaginar que tem a roda, né? 4, 2, 18, 25, não tem nada igual a MotoGP. Isso aí quem assiste, quem vê ao vivo e quem acompanha pela TV sabe disso. E a grande novidade é o piloto Nakon Kawakami, o brasileirinho, digamos assim, o nipônico Nakon Kawakami, vai competir este ano na Moto3. Ele ganhou um white card para competir na prova de Jerez de la Frontera, na Espanha, em maio. Esse piloto, na verdade, Daniel, ele nasceu no Japão. Só que ele é filho de brasileiro e foi criado aqui. Ele voltou para cá, os pais dele voltaram para cá. Ele se diz brasileiro, é naturalizado brasileiro, fala português perfeitamente. Simplesmente nasceu no Japão. Tem, sim, a origem japonesa que ele não nega, mas corre com a bandeira do Brasil. E em todas as provas ele é tratado como brasileiro. Então, quem sou eu para tratá-lo como japonês? Ele vai correr nessa prova da Espanha e ele vai correr numa condição de um estreante, digamos assim. Há uma entidade, uma fundação espanhola, a Andrea Vázquez, ela pega pilotos que estão começando, que estão correndo pelo mundo todo, só que pilotos muito novos, e faz pequenos testes com ele. Ele vai correr na Avintia, uma equipe espanhola, e vai correr com KTM, na categoria Moto3, com motos de 250 cilindradas. E como é que andam essas motos? Olha, essas motos aí, Daniel, apesar de serem de 250 cilindradas, correm muito mais do que o pessoal imagina. Passam facilmente de 250 km por hora por uma relação muito simples. Tem um motor de 250 cilindradas, porém, são 50 cavalos de potência. Em algumas provas, elas têm 80 quilos, um pouco mais de 80 quilos, claro, isso é um peso seco. Depois coloca-se, em média, 11 litros de combustível e talvez mais um ou outro peso. Realmente, elas são muito médias, são foguetinhos. O Nakon Kawakami, ele participou no ano passado da Roots Cup, que é uma prova também para iniciantes, ficou em 13º lugar, ele participou 2 anos. O máximo que se pode participar dessa competição, que é uma espécie de fórmula europeia para iniciantes, são 3 anos. Ele participou só 2. Estava se aprimorando, estava indo cada vez melhor, o pessoal estava apostando nele, e agora ele ganha essa projeção, essa chance de competir na principal categoria do motociclismo. Claro, lembrando, depois da Moto3, a Moto2 e então a MotoGP, onde correm Valentino Rossi, Lourenço, Marques, enfim, todos os principais pilotos do mundo. Só que ele vai ter a oportunidade de conviver com eles, de participar disso. É um começo. Ele tem apenas 17 anos, completou 17 anos este ano, é uma esperança. Só que também vamos deixar claro, Daniel, não é uma barbada, não é aquela coisa, agora surgiu, vai competir, vai se firmar na categoria. Não é bem assim. A gente lembra que outros pilotos já participaram e nem sempre conseguiram se firmar. Inclusive pilotos que foram estrelas em seus países. Essa competição realmente é muito dura, é muito disputada, muita gente quer chegar lá e as escolas espanholas e italianas são as preferidas. Os corredores que têm mais acesso, têm mais facilidade. Vamos ver se ele consegue fazer bonito nessa categoria também. Desde do grande Alexandre Barros, que venceu 7 provas nos anos 90, que o Brasil não tem um piloto de ponta para disputar a principal categoria. Ele pode ser essa aposta. Vamos ver. Vários outros surgiram, mas acabaram ficando no meio do caminho.
Agora o Meikon Kawakami vem sendo preparado desde que tinha 4 anos. O pai dele, o Cássio, que é um paulista que se mudou para o Japão e voltou para criar os filhos, enfim, trabalhou lá um tempo e voltou para o Brasil. É um amante de motos e ele teve, Daniel, aqui em Porto Alegre, e eu tive a oportunidade de conversar com ele. Isso faz mais ou menos uns 5 anos. Ele teve na inauguração da concessionária Suzuki, na capital, e estava ele e o irmão dele, o Wellington, que é um ano mais velho, estava o pai também. Ele, na oportunidade, era muito introspectivo, embora brasileiro ainda tinha aquela coisa de japonês, de ser muito quietinho, muito calmo, e realmente ele não é de falar, ele é de trabalhar. Isso deve ajudá-lo. Claro, com a convivência aqui no Brasil agora, ele está agora com 17 anos, tenho acompanhado apenas entrevistas dele pelas mídias sociais, ele não está tão tímido. Quem sabe ali não é esse brasileiro que todo mundo espera, que vai lá para competir, que vai aumentar mais ainda a vontade de assistir provas de MotoGP. A gente sabe que a Dorna, que é a Federação Internacional, procura um sul-americano para competir na categoria principal. Quem está competindo ainda na moto tem um argentino, né? O Rodrigo, que corre na Moto 3. Mas também não tem conseguido os grandes resultados, já está chegando na idade limite, ele não deve mais participar e, pelo jeito, não é uma aposta para chegar até a MotoGP. Quem sabe agora esse nipônico não faz a festa da galera, não é mesmo? É verdade. Ele vai participar da prova que vale para a temporada, mas ele não vai pontuar. Exatamente. Ele pode até pontuar. Se ele conseguir a proeza de conseguir chegar na zona de classificação, ele até pontua, mas ele não vai disputar o campeonato todo. A menos que ele seja chamado para uma equipe. Isso não é impossível, já aconteceram. Inclusive no ano passado. No meio da temporada, a equipe acaba dispensando um piloto e contratando o outro. É um jeito meio atípico de começar a carreira, mas se ele conseguir uma proeza de marcar pontos ou de chamar a atenção de alguma equipe, quem sabe? Essa categoria Moto 3, até diferentemente da categoria principal, as motos são muito, mas muito parecidas mesmo. Quem assiste a prova vê, é inacreditável, é incrível como eles chegam, durante 10 voltas, 11 voltas, eles ficam praticamente um colado no outro. E na chegada sempre tem 5, 6 pilotos e terminam a prova no mesmo segundo. São motos muito próximas, apenas 2 empresas fornecem motores. A austríaca KTM, muito boa, e a Honda, a Mundial Honda, super confiável. Esses motores muito próximos fazem que os pilotos também tenham um desempenho muito perto. Qualquer micronésimo de segundo ali, meu amigo, é diferença de abismo. De qualquer forma, é um reconhecimento e por aquelas voltas ele vai estar na vitrine, né? Isso aí estimula os pilotos também a tentarem, pilotos do Brasil, sobretudo, a tentarem uma carreira internacional. A gente estava meio apagado desde o Alex Barros. Não surge um piloto que a gente acha que vai explodir, que vai estourar. Até surgiram alguns, ficaram pelo meio do caminho. É difícil, Daniel. Envolve dinheiro, envolve patrocínio, envolve prestígio. A partir do momento que um brasileiro brilhar bem, chegar a MotoGP e conseguir alguma coisa, tudo fica mais fácil. A imprensa brasileira começa a dar mais apoio, surgem mais patrocinadores e aí vai. É mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, com o Rubinho na Fórmula 1 ou até com pilotos menos famosos, como é o caso do Pedro e Paulo Diniz. Só que no motociclismo, você imagina, o Brasil, atualmente, ele está atrás de países assim, de terceiro mundo, em termos até de economia. O que ajuda um pouco o Brasil, que o Brasil, embora não seja sede de uma etapa do MotoGP, e a Argentina é que o Brasil está na fila, está querendo organizar, assim como o México. O pessoal percebeu que aqui no Brasil há um potencial econômico bom, porém está faltando realmente aquela pecinha que segura o guidão, meu amigo. É verdade. E no próximo final de semana temos a segunda etapa da MotoGP em Rio Hondo. Isso aí, na Argentina, o Meikon ainda não compete, claro, e a tendência, então todo mundo já sabe, é que o Marc Marquez, grande piloto do momento, que está praticamente imbatível nos últimos 3 anos, que seja bastante vaiado, bastante xingado, como foi em todos os anos. O pessoal acaba torcendo muito pelo italiano Valentino Rossi, não só pelo carisma do Rossi, mas é que sabe como é que é, para um argentino, para um latino-americano, fora um brasileiro, torcer para um espanhol é difícil, amigo. O relacionamento entre eles é muito tumultuado e sempre tem muitas rússias, e sobretudo quando é no interior da Argentina. O pessoal de Buenos Aires até que leva mais ou menos livre, tem uma colônia espanhola forte. Agora o pessoal do interior não esquece, né? Que marcou na paleta algumas guerras, algumas matanças, enfim, acaba reproduzindo isso também no esporte. Maravilha, Gava, muito bom mais uma vez. O brasileiro, nipo brasileiro, Meikon Kawakami, é um nome difícil, né? Meikon Kawakami. Meikon Kawakami. O pai dele chama Cássio, um nome tão simples. Aí foi colocar o nome do filho de Meikon e o outro chama Ellington. Ellington com E, Ellington. É difícil, né?
não colabora, né? Verdade. Mas maravilha, essas foram as novidades do mundo das duas rodas no Roadcast dessa semana. Na semana que vem, então, a gente dá uma olhada no que aconteceu em Rio Hondo, tá certo? Isso aí, meu amigo. Maravilhas. Muito obrigado, Gava, e até a próxima semana. Eu que agradeço, foi um prazer. Grande abraço. Valeu, um abração. Do mundo das duas rodas direto para as 4. É hora de falar sobre o Grande Prêmio de Austin de Fórmula Indy. E eu tenho aqui comigo uma estreante ou uma reestreante no Roadcast. Seja muito bem-vinda de volta, Letícia Senna. Obrigada, Daniel. Tudo bem? Quanto tempo? Pois é. Estamos de volta, como eu disse no episódio anterior, na segunda temporada do Roadcast, hoje para falar de Fórmula Indy. Então, como foi o Grande Prêmio de Austin? Pois é, Daniel, tá muito cheia de novidades. A Fórmula Indy vem com novidades já na segunda etapa da temporada. Porque o Colton Herta, de apenas 18 anos, 11 meses e 22 dias, se tornou, no GP de Austin, o mais jovem vencedor da história da Fórmula Indy. Ele ganhou o GP que é realizado no Circuito das Américas, onde também a Fórmula 1 cedia do GP dos Estados Unidos. E foi, assim, uma corrida muito legal. A Fórmula Indy tá se renovando, tá com disputas muito legais. E o exemplo disso já em São Petersburgo, que foi dia 10 de março, a estreia, o campeão de 2017, o Newgarden, venceu. E agora, um novo vencedor de prova, né, Daniel? Exatamente. A Fórmula Indy tem por característica ser mais parelha que a Fórmula 1, muitos vencedores diferentes durante a temporada, né? E como o Newgarden foi nessa segunda etapa? Bom, ele não teve, assim, uma performance tão boa quanto foi na primeira etapa na Flórida. Mas acabou até por um infortúnio de bandeira amarela perto do final da prova, que os 3 primeiros colocados fossem para trás por causa de uma batida entre o Rosenqvist e o James Hinchcliffe. Então, a vitória acabou no colo do Herta e o Newgarden era o segundo colocado. Com o primeiro lugar em St. Pete e com o segundo lugar em Austin, o Newgarden é o líder do campeonato, né? Com 93 pontos. Será que tem aí um bicampeão ou é cedo para falar? É bem cedo para falar, até porque o grande campeão, que foi o campeão de 2018, o Scott Dixon, ainda não mostrou a que veio. Mas ele sempre, apesar de agora já chegando quase aos 39 anos, tem 5 campeonatos e olha, ele sempre incomoda os pilotos da Penske e todos os outros contra ele, né? E além do vencedor Colton Herta e o segundo colocado Joseph Newgarden, quem é que tu destacaria nessa prova? O destaque eu vou destacar do lado negativo por um infortúnio dele, né? Que é o australiano Will Power. Ele foi campeão de 2014 e venceu as 500 milhas de Indianápolis do ano passado. Ele fez as 2 poles, tanto em São Petersburgo, tanto em Austin, e não teve muita sorte. Em São Petersburgo, por uma série de fatores, ele acabou em terceiro. Mas no Texas, ele teve um azar bem grande, porque ele foi pole position, ele liderava com muita folga por 45 voltas do Grande Prêmio, comandou, né, o grid e tudo, mas só que um problema elétrico tirou ele da prova. E foi uma coisa, ele foi muito frustrante para ele, mas, né, com um carro Penske muito bom, ele também tem chances de brigar pelo título. Nós temos então o Newgarden, Scott Dixon. Quem mais tu arriscaria indicar para a disputa desse ano? Olha, também, como já foi no ano passado, o Alexander Rossi, da Andretti, né, que corre com motor Honda, assim como o Dixon. Também é um piloto que se firmou bastante, ele foi campeão em 2016 das 500 milhas de Indianápolis, que foi a 100ª edição. Ele está se firmando e também ele disputou o título do ano passado com o Newgarden, com o Dixon, e eu acho que ele vem forte também. Maravilha. E os brasileiros, como é que foram? Bom, os brasileiros não mudaram muito em relação a 2018, né? Com a equipe do AJ Foyt, que é a pior equipe do grid, é a que tem menos recursos. O Tony Kanaan, veteraníssimo, né? 44 anos, mais de 20 anos de Indy. Ele foi 15º em São Petersburgo e foi 12º depois de largar em último em Austin. Quer dizer, ele foi, né? Foi guerreiro. E o nosso gaúcho aqui, o Matheus Leist, tá ainda também correndo lá atrás, não teve punição também, e ele é o 23º colocado no campeonato até agora com 21 pontos.
O Leite, ano passado, estreou tão bem, né? Até foi em São Petersburgo mesmo, né? A equipe AJ Foyt andou pra trás? É uma equipe que não tem muito o que esperar, né? Porque sempre foi equipe de fundo de grid. Apesar de ter alguns momentos como o Tony foi muito bem nas 500 milhas de Indianápolis do ano passado, chegou a entrar ali no top 10, tudo, claro, não terminou no top 10, mas assim, a Foyt é tipo assim, só os lampejos de top 10, assim, né? Como é uma das equipes de menor orçamento, com mais dificuldades, eu acho que não tem muito como sair dessa situação tão cedo. E como sair da AJ Foyt sem? Eu acho que não. O Tony já disse que não, que ele não pensa em aposentadoria, mas que ele não vai mais sair de lá. Então, ele só vai sair da equipe Foyt quando terminar o contrato, ou se não for mais renovado, e aí sim vai para aposentadoria. E o Leist, que estreou na Foyt, se ele vai ficar lá até morrer? Espera-se que não, né? Que ele tenha pelo menos, nem que seja em algumas provas, uma performance melhor para chamar a atenção das equipes maiores, né? Porque quando ele estava na Indy Lights, ele chamou a atenção nada menos do que do Michael Andretti, que é o dono da equipe que leva o sobrenome dele, né? Então, ele tem que mostrar um pouco mais de serviço. Cara, ele tem alguns azares também, e também a falta de experiência, como foi no ano passado, com alguns erros, mas ele tem que mostrar mais serviço para chamar a atenção de equipes melhores, né? Tu falou em 500 milhas e eu vou puxar um assunto que eu sei que tu gosta. Como está o ano do espanhol Fernando Alonso? O Fernando Alonso saiu da Fórmula 1 e eu acho que ele tá bem focado na Endurance, né, no Mundial de Endurance. Já ganhou Daytona, também o próprio campeonato do WEC, né, que é o Mundial de Endurance. Ele tá muito bem com a Toyota, né? Até porque a Toyota tem poucos adversários, não querendo menosprezá-lo, porque eu jamais faria isso. E ele agora, no Texas, ele vai testar pra Indy 500, porque ele vai disputar as 500 milhas de Indianápolis em busca da Tríplice Coroa. É a única corrida que falta para ele conquistar a Tríplice Coroa. Maravilha! Quando é o próximo grande prêmio da temporada 2019 de Fórmula Indy? Bom, vai ser o GP do Alabama, no circuito de Barber, né, no dia 7 de abril, onde muitos pilotos se dão bem, como o Neil Garden, que foi o vencedor em 2017 e 2018. Maravilha! Na semana que vem, então, o Gava volta para falar sobre a MotoGP do fim de semana, Daniel Dias volta para falar sobre o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 e na semana seguinte, Letícia Senna volta para falar sobre a terceira etapa da temporada 2019 da Fórmula Indy. Esse foi o Roadcast, o podcast do Altos Giros. A gente volta na semana que vem com mais novidades. Vamos lembrar vocês para dar uma passada também lá no www.autosgiros.com.br. Lá vocês ficam sabendo tudo que tem do bom e do melhor sobre o mercado automotivo do sul do Brasil, de Porto Alegre e do que é importante do nosso mercado brasileiro também, tá bom, gente? Passem lá e confiram. Um grande abraço para todos e até a próxima. Até, valeu. O Roadcast termina aqui. A gente volta a rodar com você em breve. Até lá!